Bom dia! 7h59, tô aqui com você. Vamos tomar café juntos. Bom dia, Renata! Bom dia, querida! Muito bom estar aqui com você, juntas, lendo o livro de Eclesiastes do Rei Salomão. Bom dia, minha linda! A gente se vê na segunda, não é isso? Não sei qual dessa, Renata. Bom dia, Adri! Bom dia, querida! Senti sua falta ontem. Vamos tomar café juntas? Vamos ler o livro de Salomão? Tomando um café? Cheio de coraçãozinho, né? Nosso coração batendo aqui. Que bom, as minhas queridas amigas, companheiras de jornada. Cortei o cabelo, vocês viram? Ficou bom? Gostou? Então, hoje é o 119º (119º). 119 dias lendo o livro de Eclesiastes do Rei Salomão. Bom dia, amor! Hoje é dia... Estamos lendo o capítulo 6, estamos no verso 11. Quase acabando o capítulo 6. Estamos passando da metade. Olha que maravilha. E é o que nos diz Salomão hoje. Isso. Manda coraçãozinho, manda foguinho, manda tudo. Vamos lá. Salomão diz assim: quanto mais palavras, mais vaidade. E qual é o proveito disso tudo para o homem? Estamos falando muito, né? Ele está nos convidando, o rei Salomão está nos convidando da gente observar o exagero, né? Não só o exagero das palavras, mas o exagero dos pensamentos, pensar sem parar, das intenções, da certeza. Eu tenho certeza de tudo, a gente tem certeza de tudo. Todo mundo hoje é expert em alguma coisa. Teve o Covid, apareceu um monte de jornalista que nunca ouviu falar em medicina, de repente todo mundo sabia o que tinha que fazer ou não tinha que fazer. Não sei o que acontece, eu tenho uma opinião formada sobre tal coisa e a minha opinião é que é a certa. Então, a gente vive num tempo onde tudo é demais, né? Temos informações demais, opiniões demais, estímulos demais. É muito barulho, é muito barulho. E no meio desse barulho todo, aquilo que é realmente essencial, aquilo que realmente importa, fica tímido, fica escondido, né? Então o rei Salomão aqui, com a sua sabedoria, está nos dizendo o quê? Quando o verbo é farto, o sentido é escasso. Quando a gente fala muito, a gente sente pouco. Uma das minhas insistências quando eu faço terapia é: o que você está sentindo agora? O que você está sentindo agora? A gente não foi ensinado a entrar em contato com aquilo que a gente sente. Incrível? Mas é o essencial, é aquilo que a gente sente. A gente veio para cá, para este corpinho, ou para o seu corpo, para essa vida, para quê? Para sentir. É isso. Então, meu convite hoje, vamos desacelerar juntos e vamos redescobrir a força daquilo que é simples, né? Nas constelações, a gente aprende que as palavras têm muito peso no campo, né? Quando o pessoal fala frases sistêmicas, não é abracadabra, não são frases, né, abracadabra, que abrem as portas e tal, mas são frases pequenas, curtas, mas que têm um sentido profundo e que levam ao ponto de liberar o emaranhado, né? Então, Hellinger dizia assim: palavras só têm força quando elas nascem do silêncio. Eu fui aluna do Hellinger, mas vocês podem ver em vídeos também quanto tempo ele fica em silêncio esperando a palavra certa chegar, né? Para aquilo que ele está vendo, para aquilo que está acontecendo.
Então, o silêncio tem mais força do que as palavras, né? Quando eu faço grupos de constelação, é bem comum, né? Tem as pessoas que não sabem o que estão sentindo, mas tem as outras que querem explicar o que estão sentindo. Elas querem explicar o sofrimento e falam, e falam, e falam, e falam. E quanto mais elas falam, menos elas estão sentindo. Mais elas estão explicando com a cabeça e menos elas estão sentindo no corpo, né? Tem duas histórias muito interessantes, né? Uma paciente minha que falava da falta do pai dela, da saudade do pai dela, sempre se emocionava muito, né? Que o pai não estava, que o pai era ausente. E eu me lembro dessa constelação porque ela foi muito interessante, que eu botei o representante para o pai. Tem duas constelações que eu estou me lembrando com o pai agora. Botei o representante do pai e botei o representante dela, uma representante dela, né? E deixei em silêncio, né? Ninguém falou nada, só ficaram se olhando, né? E aí no silêncio a representante dela conseguiu olhar para esse pai, porque a ausência do pai era a ausência dela também do pai, né? O pai estava lá, só que ela também não... Ela queria o pai ideal, não queria aquele que estava lá. E eu dizia para ela, só respira. Bom dia, quem está entrando agora. Só respira. Deixa o movimento acontecer. Porque o amor, ele precisa de espaço para se manifestar, né? E aí, ela mesma olhou para o pai, mesmo que fosse o representante, e daí tocou. Ela percebeu que o pai estava lá, era ela que não estava. Tive dois casos assim. Um outro caso também, um rapaz, um homem, já era homem, né? Mas aí ele era o contrário. Ele odiava o pai, porque o pai era um tirano, porque o pai maltratava ele, os irmãos. O pai não tinha sentimento, ele era muito duro, não ajudava ninguém, fazia todo mundo se virar sozinho. Era um pai horrível. Eu também coloquei o pai e coloquei um representante desse moço. E o pai olhava com muito carinho para ele, com muito carinho. Assim, realmente era transbordando de amor. Ele se tocou, né? Não precisou falar nada. Foram duas constelações com o pai, onde não precisou falar nada. Foi ficar em silêncio e entrar em contato com o outro que estava ali em frente. Fazer o vínculo, renascer esse vínculo, né? Fazer ele viver novamente. Essa semana eu estou lendo Khalil Gibran e Clarice Lispector, então vamos de Khalil Gibran, né? O livro dele, O Profeta, é uma obra meio mística, mas ela é universal, né? Então ele tem vários capítulos. No capítulo que ele fala da fala, do falar, ele escreve assim: vós falais quando deixais de estar em paz com vossos pensamentos. Está dizendo, a gente fala muito quando a gente não está em paz com os nossos pensamentos. Mais ou menos, né? O que o Khalil Gibran está nos convidando a gente falar a partir da nossa alma, a partir do silêncio interno. Entrar em contato com... Será que é isso mesmo que eu quero falar? Às vezes não, né? Porque a gente tem uma ansiedade de preencher o vazio. Então, duas pessoas lá e de repente fica um silêncio. E a gente tem uma ansiedade de falar qualquer coisa para não ficar em silêncio. Então, essa ansiedade de preencher esse silêncio é que não... É a vaidade. É o que Salomão chama de vaidade, né? Porque a grande sabedoria é falar... Salomão fala isso num outro trecho, é falar como quem está semeando, não como quem está despejando um monte de palavras, né? Oliver Sacks, aquele do homem que confundiu a mulher com o chapéu. Lembra desse livro? O título é muito interessante, né?
E ele atende, são relatos, um livro de relatos clínicos, chamo ele bastante aqui, e são clientes com disfunções mentais mesmo, com problemas mentais. E ele disse que os clientes, a mente dos clientes falava tanto, tinha muito ruído interno, né? Mesmo que eles não falassem, tinha muito barulho. E era tanto barulho que eles não conseguiam sentir, né? Então, ele conta no livro que ele sentava na frente do cliente, o cliente sentava na frente dele, e ele não falava nada. Deixava em silêncio os dois. E esse silêncio entre os dois era super curativo. Muito mais curativo do que qualquer diagnóstico que ele desse para o cliente. Então, o que Salomão está falando aqui é que o excesso de fala, às vezes, é defesa, né? E outras vezes, ficar em silêncio é um gesto de amor, né? A Clarice Lispector, ontem eu contei para vocês um pouquinho do livro, né? Que ela passa vários portais. Quem não estava aqui comigo ontem, eu vou dar uma resumida. Ela é uma pessoa da alta sociedade, mora num lindo apartamento no Rio de Janeiro, tem uma linda vista para o mar, tem uma funcionária que atende ela, e um dia ela acorda e a funcionária não está. Pelo menos ela chama e não tem funcionário. Então ela é obrigada a se levantar do sofá. E ela conta essa trajetória de uma forma super poética, muito linda, do sofá, que ela tem que passar pela cozinha, é um umbral que ela atravessa, e todos os pensamentos que estão na mente dela enquanto ela está fazendo essa travessia. Porque a gente vai dar 10 passos, chegou. Não, mas ela não dá os 10 passos, mas cada passo tem um significado. Isso é a maravilha do livro, né? Paixão segundo GH. Ela passa pela cozinha, depois ela passa pela área de serviço e ela chega no quarto da empregada e se dá conta que a empregada foi embora. O quarto está vazio. E ela olha para o armário e no armário, primeiro que é o silêncio da casa absoluto, né? Ela tem que passar tudo isso em silêncio. Aí ela vê no armário uma barata e ela entra em choque, porque vai falar o que para aquela barata? Aí ela escreve assim: o que se diz com palavras é o que menos importa. Porque toda essa travessia que ela fez, ela atravessou um oceano para chegar nesse quarto, né? Ela é Clarice Lispector, ela descreve, mas a gente passa batido. Então ela está dizendo assim: o que se diz com palavras é o que menos importa, porque o que ela sentiu naquele minuto, naquele momento, naquele instante que ela entrou naquele quarto vazio, aquela parede que tinha uma rachadura, ela viu a rachadura da parede, um armário vazio, uma barata. É o mistério da existência que ela está se referindo. Às vezes é preciso que a gente fique em silêncio para as coisas acontecerem, né? Tem um filme maravilhoso, chama-se, quem não viu, é muito divertido, recomendo. Aliás, todos os filmes que eu falo aqui, trago aqui, são filmes que eu assisti, que são muito, muito divertidos. Esse chama-se o Exótico Hotel Marigold. O Exótico Hotel Marigold. É um filme inglês, é um grupo de idosos ingleses que decide viajar para a Índia, para se iluminar, imaginando que vão comprar um pacote para um hotel fantástico na Índia, com todas aquelas, né, eles imaginam que vão chegar assim no paraíso, né, num resort super luxuoso. Mas aí quando eles chegam, o hotel é super decadente, cai dos pedaços, baratas, barulhos, não tá limpo, muito caos, caótico, tem só a mãe e um rapaz que cuidam de absolutamente tudo, caindo aos pedaços, né? E tem muita confusão nesse hotel, tem muita risada também. E aí eles estão lá, eles não têm para onde ir, estão lá.
E aí eles vão descobrir que nem sempre a vida precisa ser perfeita para ser boa, né? E aí tem a frase que todos nós falamos, mas que é desse filme. A atriz principal é a Judi Dench, que é a grande atriz inglesa. Ela diz assim: tudo vai acabar bem no final. E se ainda não acabou bem, é porque não chegou ao fim. Quem não falou essa frase, né? É uma frase bem... já virou a frase de todo mundo, mas é desse filme. Então, esse filme é uma tradução moderna desse verso do Salomão, né? A gente fala muito sobre aquilo que deveria ser. Mas Salomão está dizendo que a sabedoria está em parar, ouvir, deixar a vida nos surpreender. Né? Às vezes, sessão de terapia, né? Tem, às vezes, que o paciente fala, gosta de falar. Principalmente com quem está acostumado a ir em psicóloga, que a psicóloga trabalha com a mente, é outro approach, outra colocação, né? Mas falar menos, né? Ficar em silêncio. A presença, o Hellinger diz assim, a presença cura onde as palavras se esgotam, em relação, né? Vamos lá, as nossas perguntas para hoje. Muita gente entrou, bom dia para quem entrou no meio do caminho, sejam super bem-vindas, super bem-vindos para a nossa leitura diária do livro de Eclesiastes. A minha pergunta para nós, né, para a gente refletir, será que a gente está falando demais porque tem medo de sentir? Tem algo em mim que eu falo só para não entrar em contato com aquilo que eu estou sentindo? Né? O que eu poderia silenciar? Qual é a voz na minha cabeça que eu poderia silenciar para realmente ouvir o que minha alma tem para me dizer? E aí a pergunta mais dura de todas é quando eu falo, será que a minha fala vem do amor ou da minha necessidade de controlar a situação? O que vocês acham? Falam comigo. Oi, Simone. Eu não sei quem é. Maria. Oi, Maria. Oi, Irene. Daqui a pouquinho a gente está juntas. Mari. Bom dia. Dri, já falei com vocês. Bom dia, meninas. O que vocês acham? Falamos muito? Enquanto vocês... Simone, bom dia, Simone, querida. Bem-vinda. Bem-vinda, Simone. Tá no final da live, mas ela, como eu já te falei, ela fica gravada e você vai receber o texto no grupo do WhatsApp, tá? E, gente, eu não tenho pedido para vocês, mas a gente compartilha o conhecimento do Salomão com o máximo de pessoas, né? Irene, falar menos é melhor. Às vezes, não falar nada é muito mais curativo, né? Como diz o Oliver Sacks no livro dele, né? Então, compartilhem a live ou os textos que vocês recebem no grupo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? O objetivo é só ampliar o campo de sabedoria do rei Salomão para mais pessoas, né? Que as pessoas falam, é uma coisa religiosa. Não, é sabedoria pura. É o caminho da vida, é o mapa da vida, né? Vânia, bom dia. Então vamos para a nossa meditação final, né? Vamos inspirar, solta, expira, solta. Imagina que hoje de manhã cedinho você está num jardim lindo. Hoje de manhã eu acordei às 6 da manhã, tava
tudo muito verde. Então, imagina comigo assim, esse verde todo, você ainda consegue ver o brilho nas folhas por causa do orvalho, as flores ainda estão fechadinhas. Respira fundo e vamos ficar em silêncio um tempinho, nesse jardim maravilhoso. Fala assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sente dentro de você um espaço tranquilo. Não precisa falar. Fica aí. É o seu lugar de entendimento. Então, vamos fazer a nossa escolha de hoje. Vamos dizer assim, hoje eu escolho falar menos e escutar mais. Hoje eu escolho falar menos e escutar mais. Vou escutar mais a vida, escutar mais o outro e escutar mais o silêncio. Escutar mais a vida, escutar mais o outro, escutar o silêncio. Porque é no silêncio que eu encontro o sentido. Porque é no silêncio que eu encontro o sentido. Respira. Entende o que Salomão está nos dizendo? Que a sabedoria vem num sussurro, ela vem não vem num grito, né? E que a verdade mais profunda a gente não explica, a gente vive, a gente encarna. Então, hoje Salomão está nos sugerindo para a gente falar menos, sentir mais, porque é entre o espaço, entre as palavras, nesse espaço, é que o sagrado encontra passagem, né? Bom dia, minha gente. Tenha um dia maravilhoso. Se conecte com o silêncio dentro de cada uma de nós, né? Vamos nos conectar com isso. O Salomão está nos ensinando a sentir mais e falar menos. Nos vemos amanhã. Beijo carinhoso.